Ele é um jogador bom de correr em campo. Em família, ele é caseiro. Consciente com seus gastos, ele prefere ajudar alguém a gastar em restaurantes caros. Conheça agora Alexandro. Alexandro Lobo Silva, mais conhecido apenas como Alexandro, nasceu no dia 26 de janeiro de 1991 e cresceu no bairro Bom Pastor, em Catanduva, no interior de São Paulo. O filho da Dona Maria de Fátima Lobo e do seu Reinaldo Ramos da Silva, é de fato mais um talentoso jogador que compõe a equipe da seleção brasileira, atuando como lateral esquerdo. Em 2006, aos 15 anos, ele jogava futebol pelo time Celt da Coordenadoria de Esportes, Lazer e Turismo da cidade. Naquele ano, a equipe iria jogar um torneio em Irati, no Paraná. No caminho, parou em Curitiba para o amistoso contra o Atlético Paranaense. Alexandre nem sabia desse amistoso e pensava que haveria só o torneio, mas ele acabou jogando bem e nem foi mais para o Irati. Jogou o primeiro tempo pelo Celtic e o segundo tempo já com a camisa do Atlético Paranaense e acabou ficando por lá mesmo. Alexandre, em todos os momentos, foi considerado o melhor jogador de sua equipe. Isso motivou a busca por um clube melhor para ele. Alexandre contou em entrevista ao canal Pilhado que quando ele era banco de reserva de Márcio Azevedo no Atlético Paranaense, Márcio dizia para ele que iria jogar 80 minutos e depois demonstraria cansaço ou que estava machucado, para ele ser trocado pelo Alexandre, e desta forma o amigo conseguiria entrar em campo. Um grande exemplo de amizade que o Alex não se esquece. Márcio abria mão de jogar para ver o amigo em campo. Algo muito nobre da parte do jogador Márcio, concordam? Bem, a sua carreira juvenil no Atlético Paranaense foi entre 2006 e 2008. Ainda no mesmo time, foi adquirido por um grupo de investimentos, que utilizou um modesto clube uruguaio para registrar o atleta. Alexandre jogou 16 partidas e marcou um gol enquanto defendia as cores do rubro-negro paranaense. E em 2010 terminou a carreira profissional no clube paranaense. No mesmo ano foi registrado pelo Maldonado, um clube uruguaio, mas o jogador já foi para o Santos, por um período de empréstimo de 1 ano e meio. Na época, o próprio Alexandre se espantou com a velocidade e como as coisas estavam acontecendo em sua vida. Num dia ele estava lá em Catanduva, no outro já estava em campo defendendo a equipe do Santos. Pelo Santos, Alexandre fez parte da equipe fenomenal representada por Neymar, Ganso e companhia, como grande parte do elenco alvinegro. O jovem lateral esquerdo se destacou e chamou a atenção de diversos clubes do mundo. Pela equipe santista, jogou 53 partidas e marcou 3 gols. Além disso, se consagrou campeão do Paulistão de 2010 e 2011, da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores de 2011, marcando seu nome na história do clube. Com os resultados obtidos no Peixe, passou a ser alvo de clubes da Europa. Logo, os olheiros do Porto avistaram-no, tornando assim realidade o seu sonho de vir para a Europa. Sendo assim, no meio de 2011, foi comprado para defender as cores de um tradicional clube do velho continente, o FC Porto, que pagou a quantia de 9,60 milhões de euros para ter Alexandre. E na temporada 2011-2012, o lateral esquerdo passou a defender o clube campeão português e a Champions League. Alexandre ficou no Porto durante 4 temporadas. Participou de 137 jogos, marcou 3 gols e deu 10 assistências, se consagrando campeão do Campeonato Português em 2011 e 2012, e 2012 e 2013. Essas temporadas no clube português aumentaram seu valor de mercado e fizeram com que o jogador chegasse à Juventus, time italiano, onde de fato tornou-se um dos melhores do mundo na posição. E o brasileiro bom de bola foi vendido do Porto para o Juventus por 28 milhões de euros. Em seu período de adaptação ao novo país, foi reserva de Patrice Evra, o ex-jogador franco-senegalês que atuava como lateral esquerdo. Isso causou questionamentos sobre o valor de sua contratação, mas com o passar dos anos, e mostrando que era bom no que fazia, chegou a ser considerado o melhor lateral esquerdo do mundo pela imprensa local. Jogou 272 jogos com a camisa do Juventus. Marcou 15 gols e deu 29 assistências para seu companheiro de equipe. Durante essa passagem no gigante clube italiano, teve seu nome ligado a outros times do mercado da bola. Porém, os rumores não se confirmaram e o atleta não deixou o clube de Turim. No entanto, seu contrato com o clube italiano chega ao fim no meio do ano de 2023. Aliado a isso, tem a má fase que Alexandre viveu na temporada 2021-2022, confirmando desta forma as notícias vindas da Itália, que indicam que o jogador não está nos planos de Allegri, treinador do clube.
Atualmente, Alexandre tem passado algumas partidas no banco e virou segunda opção de Alegre. Desta forma, já se espera que Alexandre seja contratado por outro time em breve. Lembrando que o jogador, que está no clube desde 2015 e é avaliado em 20 milhões de euros, passou por 7 temporadas em Turim, sendo a maior parte delas como titular da equipe. Alexandre já está sendo estudado por clubes europeus, que já planejam fazer uma proposta para o jogador. Os primeiros clubes que sinalizaram interesse no atleta são europeus, mas não descartam a possível volta para o futebol brasileiro, onde com certeza teria um destaque enorme. Se ele vai continuar na Europa ou voltar no Brasil, ninguém sabe ainda. Para falar um pouco da entrada do Alexandre na seleção brasileira, vamos voltar um pouco no tempo, no dia 10 de novembro de 2011, quando o atleta estreou pela seleção do seu país em um amistoso com o Gabão, e continuou defendendo a equipe de base. Desta forma, se consagrou campeão do Sul-Americano Sub-20 e da Copa do Mundo Sub-20. Além disso, estava no elenco que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2012. Com o mercado da bola agitado fora da seleção brasileira, Alexandre estava na conquista da Copa América de 2019. E para quem não sabe ou não lembra, ele foi titular nos últimos jogos devido à lesão de Felipe Luiz. Alexandre defendeu seu país em 37 jogos e marcou 2 gols com a camisa amarelinha. E mesmo com a má fase vivida na Juventus e sendo cotado para sair no mercado da bola, o lateral continuou sendo convocado para a seleção brasileira de Tite e vai continuar fazendo história com a participação na Copa 2022. E o seu nome já consta no álbum de figurinhas da Panini na Copa do Mundo deste ano. Bem, deixando um pouco os campos de lado, vamos conhecer um pouco mais sobre o Alexandre como esposo e pai. No início da carreira, quando ele estava no Santos, Alexandre já se diferenciava dos demais garotos da equipe de futebol. Sabe por quê? Ele não era solteiro nem baladeiro, porém não criticava quem era. Ele possuía outro estilo de vida, mais tranquilo e caseiro. Preferia ficar com a noiva. Ele até saía à noite, mas sempre acompanhado da Natália Regina, sua atual esposa. Quando Alexandre chegou ao Santos, logo se apressou em comprar um apartamento. Trouxe a noiva de Curitiba, onde morou por um tempo, na época do contrato com o Santos. Nessa época, ele ainda nem tinha 20 anos e já tinha preocupação em fazer o seu pé de meia e calculava bem os seus gastos. Segundo ele, a prioridade naquele momento era se ajeitar na vida profissional e pessoal. Em vez de pagar o aluguel de um apartamento, ele preferiu comprá-lo e desta forma investiu em algo que era dele. E o casal estão juntos até hoje e da união nasceu a primeira filha, Alexia, em outubro de 2016. Não foi apenas no início da carreira que Alexandre era criterioso em relação a gastar dinheiro. Ele ainda possui uma boa educação financeira e admite que sente incomodado em gastar cerca de R$ 2.000 em um jantar com a família na Itália, onde mora. Então, muitas vezes ele pensa, nossa, gastei 400, 500 euros hoje. Se for converter em reais, dá uma boa grana que poderia ser usada para ajudar alguém. E muitas vezes a esposa e a mãe dele falam, vive um pouco para você, você merece. Mas ele fala que a sua felicidade é ajudar os outros. Essa ideia vai longe, pois o objetivo dele é criar uma instituição na cidade natal, Catanduva, um espaço com atividades para as crianças. Algo que as capacite em concursos variados e profissionalizantes, não apenas relacionados ao esporte, mas que eles possam escolher o caminho que querem desenvolver na vida. Títulos: categorias de base, Seleção Brasileira, Campeonato Sul-Americano Sub-20 2011, Copa do Mundo Sub-20 2011, Medalha de Prata Olimpíadas de Londres 2012. Profissional: Atlético Paranaense, Campeonato Paranaense 2009. Santos, Campeonato Paulista 2010 e 2011. Copa do Brasil 2010. Copa Libertadores da América 2011. Porto, Campeonato Português 2011 e 2012 e 2012 e 2013. Juventus, Campeonato Italiano, Copa da Itália, Supercopa da Itália. Seleção Brasileira, Copa América 2019. Prêmios individuais, Equipe do Ano, O Jogo, 2012 e 2013. Gran Gala del Calcio, 2016, 2017, 2017 e 2018. Eu sempre procuro correr até não poder mais. Se eu sair do campo esgotado, é porque fiz um bom jogo.